Sejam todos bem-vindos à nossa live de aquecimento da imersão Transição do CAD ao BIM. Essa imersão ela vai acontecer na próxima semana, entre os dias 26, 28 e 30 de janeiro. Se você ainda não se inscreveu, clica no link aí da descrição do nosso YouTube, clica no chat e se inscreve, participa dessa imersão, que ela é 100% gratuita e online. Meu nome é Éder, sou engenheiro civil e eu vou liderar aqui esse evento te mostrando como você sair do zero para dominar e se tornar especialista em coordenação BIM. Desde o zero até edifícios de grande porte. Essa é a metodologia que eu vou te entregar aqui todo o passo a passo. E aí vocês estão chegando aí no chat, eu gostaria já de conhecer qual a cidade e qual o estado que vocês estão nos acompanhando. Comenta aí no chat. Participa, interage, a gente vai ter hoje muito conteúdo prático aqui, tudo passo a passo, tudo que você vai conseguir replicar se você quiser aí no seu computador. Essa live, ela vai ficar disponível por poucos dias, então se eu fosse você, participaria aqui ao vivo, desliga o celular, coloca na TV, coloca um fone de ouvido e fica atento a todos os passos que eu vou te ensinar hoje. O tema da nossa live é compatibilização de projetos em BIM, tanto para projetista quanto para gestores de obra. E aí nós vamos quebrar o primeiro mito, que é achar que a compatibilização de projetos só serve para quem é arquiteto, o engenheiro calculista, o projetista de instalações, mas não serve lá para o pessoal da obra. Isso é um grande mito, por quê? Porque quem está na obra, que vai executar uma obra 12 meses, 14 meses, esse é o principal profissional que tem que ter a habilidade de compatibilizar os projetos. Porque nem tudo os projetistas vão conseguir ver antes da obra. Mas esse profissional que está na obra, ele conhece a obra melhor do que ninguém. Ele já leu todos os memoriais descritivos, já estudou todos os projetos, orçamento, planejamento, conhece todos os detalhes da obra. Então ninguém melhor do que ele para identificar todas as interferências. Então o processo de compatibilização na obra, ele vai percorrer ali os primeiros meses de execução da obra, até estar tudo alinhado. Então você como gestor de obra, como coordenador, tem que ter muito cuidado em delegar essa missão de compatibilização de projetos só para o pessoal de projeto. Porque quem vai sofrer as consequências da obra é você que está acompanhando. Então você tem que dominar a compatibilização de projetos, tem que cobrar o pessoal do projeto, o pessoal da arquitetura, que os projetos sejam compatibilizados conforme o processo construtivo e tem que dominar essa tecnologia, que ela já superou a tecnologia do AutoCAD há muito tempo, mas muitos profissionais ainda estão presos no passado utilizando o AutoCAD. Bom, quem é que está falando isso? Vou me apresentar um pouco melhor. Se você entrou nessa live aqui primeiro e não assistiu às lives anteriores, aconselho que você vá lá no meu YouTube, olha lá no grupo do WhatsApp dos inscritos do evento, pega o link das lives anteriores e assiste, para você entender que essa metodologia que eu estou trazendo, todas são passo a passo que vão se conectar lá no final, tá certo? Éder, não me inscrevi no evento, o link está no chat, você vai colocar o seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail e vai entrar dentro do grupo VIP, que é onde nós estamos disponibilizando os materiais. Vai ser disponibilizado, inclusive, certificado para quem assistir às aulas ao vivo. E é isso, se inscreve lá, avança aqui na nossa live, que a gente vai trazer muito conteúdo prático hoje. Bom, eu sou engenheiro Emanuel Éder, eu sei que muitas pessoas que estão aqui já me conhecem, já me acompanham lá no Instagram, já me acompanham no YouTube, talvez até foram meus alunos presenciais ou online. Mas eu vou me apresentar bem rápido para quem está chegando agora, porque muita gente nova se inscreveu na imersão. Eu sou engenheiro civil, também sou formado em mecatrônica, eu trabalho com projetos desde 2009. E o meu primeiro contato com o AutoCAD, que era o software mais conhecido da engenharia civil, hoje é o Revit, o meu principal contato com ele começou em 2006 no AutoCAD 2000. Então eu trabalho com projetos há muito tempo. E desde 2009 eu trabalho com projetos tridimensionais. Eu comecei trabalhando na indústria naval, onde a gente modelava navios, embarcações de 50 metros de médio porte, de estrutura de aço e de alumínio.
e também modelava a parte de instalações. Utilizávamos na época um software chamado Rhinoceros e fomos evoluindo para outro, Autodesk Inventor, depois Revit, enfim, a gente foi avançando outros softwares que nem eram utilizados ainda na construção civil, ainda era muito AutoCAD. Tenho especialização em estruturas de concreto e fundações, tenho MBA em gerenciamento de obras, com foco voltado para BIM, então já atuei gerenciando obras e atuo muitos anos com projeto. E o melhor investimento que eu fiz foi ter uma especialização. Por quê? Porque essas especializações que eu fiz, elas trouxeram, além do certificado, além do conhecimento, que cada um teve no mínimo ali 12 disciplinas específicas, ela trouxe ali uma rede de contatos onde vários alunos da pós se tornaram clientes meus na minha empresa de projetos. Então eu faço projetos para várias pessoas que trabalham com obras, pessoas até que fizeram pós de estrutura, mas não projeto de estrutura, ou ainda precisam de uma certa habilidade para projetar estruturas mais complexas. Então esse foi um grande investimento que eu fiz. Assim que eu me formei, eu já fiz minha primeira especialização. Inclusive, eu comecei no nono semestre. No 10º. Na época se permitia entrar na pós-graduação no 10º semestre. Então, com um ano após formado, eu já me tornei especialista e isso me permitiu ser convidado pela Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, a maior do Norte e Nordeste particular, para ser professor de pós-graduação. Então, desde que eu me formei um ano depois, eu já me tornei professor de pós-graduação e atualmente eu ministro aula em diversas pós-graduações a nível nacional. Então, esse conteúdo que eu vou trazer para vocês, gente, eu tenho certeza que ele é extremamente específico, pouco explorado. Então, é um conteúdo de pós-graduação que a gente apresenta lá, eu estou trazendo gratuitamente aqui para vocês na live de hoje, tá certo? Também sou criador do método Coordenador BIM, que justamente é um dos temas aqui da nossa imersão, que é Coordenação BIM, que é um método que ele foca em como aplicar o BIM conectando a obra com o projeto. E aí você consegue fazer a coordenação da obra, trabalhando o orçamento, o planejamento, a execução da obra e não trabalhando só projeto. Não é só detalhamento de projeto. Esse é o método que eu quero que você entenda que pode transformar você em referência em coordenação BIM. Aqui são alguns projetos que nós já trabalhamos aqui no escritório. Eu quero que você entenda que é uma jornada que você também pode passar, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. O meu primeiro projeto foi um projeto residencial, é o primeiro projeto em BIM, né? Não é o primeiro projeto, porque eu também antigamente trabalhava com AutoCAD. Hoje eu praticamente não uso AutoCAD. E esse projeto em BIM é um projeto residencial de 2 pavimentos. Então veja como a gente consegue evoluir criando portfólio com o método convencional, saindo do método convencional e evoluindo para um método que tem um diferencial. Esse prédio do meio, ele foi o maior prédio que nós modelamos em BIM, que tem 40 pavimentos, uma obra de 12 mil metros quadrados. E o nosso próximo projeto, que nós estamos em fase de projeto básico, é esse projeto da direita, que são 2 torres de 35 pavimentos. O legal, esse primeiro projeto nós fizemos a parte de dimensionamento e toda a estruturação, detalhamento em BIM. Esse segundo projeto, nós pegamos os projetos em AutoCAD, fizemos a transição do CAD para o BIM e modelamos a arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, SPDA. Fizemos a compatibilização, que é o tema da live de hoje, e tiramos os quantitativos e implantamos essa metodologia dentro da construtora para o pessoal continuar compatibilizando, acompanhando a evolução da obra com o planejamento 4D. Você vai entender isso nas próximas aulas, quando a gente chegar no tema também de 4D. Bom, isso abre portas no mercado para você pegar projetos maiores, para você entrar com o BIM em uma construtora dessa e depois pegar o projeto elétrico, hidráulico. Então esses são alguns pontos que você pode evoluir com a metodologia BIM até fazer prédios arranha-céus como esse aqui do lado direito, que a gente não vai fazer só modelagem, mas também o dimensionamento. Eu só consegui entrar em obras desse porte, mesmo pouco tempo depois de formado, porque eu dominei essa metodologia que poucos profissionais dominam, que é a metodologia BIM. Se eu continuasse lá no AutoCAD,
eu não ia ter esses resultados, porque eu não ia conseguir entregar tantos projetos em pouco tempo como nós conseguimos. Bem, Éder, mas o que é BIM? Eu não assisti às aulas anteriores, estou chegando direto nessa, eu quero entender o que é BIM. BIM, para você que está começando do zero, chama-se Building Information Modeling. É uma metodologia de trabalho que é você trabalhar com a sua obra aqui toda em 3D, tridimensional, projetar a obra toda em 3D, só que além da modelagem, que é essa fase do projeto em 3D, você vai colocar informação. Que informação? Por exemplo, vou fazer um pilar. Você pode colocar informação sobre o volume de concreto, sobre se o concreto tem o FCK de 30 megapascal, que é a resistência, qual a armadura que está sendo utilizada, qual o traço, quantos sacos de cimento você vai utilizar, de brita. Então você consegue colocar informações que vão te ajudar no processo construtivo da obra, certo? Então, é a modelagem com informações, não é só você desenhar um 3D, é você colocar informações do processo construtivo da obra na construção. Então, modelagem da informação na construção. É você construir a obra dentro do computador. Não é somente um projeto 3D, é você construir a obra dentro do computador. E o que isso vai me permitir, Éder? Isso vai permitir que você tenha mais velocidade nos seus projetos e na execução da obra, porque você tem um modelo integrado com todas as disciplinas. Você vai ter mais precisão, ele é menos passível de erro, porque se você consegue espelhar a obra exatamente como ela vai ser executada, você não vai errar os quantitativos, entendeu? Você vai tirar o quantitativo de forro exatamente como vai ser executado, o de chapisco exatamente com a quantidade de metros quadrados de chapisco que precisa. Inclusive você consegue tirar a quantidade de pedreiros e serventes para executar 1000 metros quadrados de chapisco, por exemplo. Por quê? Porque você consegue criar esse modelo inteligente. Apresentando projetos em BIM, você consegue mais profissionalismo, mas o principal de tudo é um diferencial competitivo. Ou seja, é você como engenheiro estar dentro do mercado de trabalho e você ser enxergado no mercado de trabalho como diferente, como referência, como um profissional que não faz o mais do mesmo, como um profissional que estudou 5 anos ali para fazer engenharia e está conseguindo pegar a engenharia, a tecnologia, implantar nas obras, nos projetos, para ter grandes resultados. E não ficar fazendo com outras metodologias antigas que não trazem mais tantos resultados assim. Por quê? O mercado de hoje ele quer velocidade, produtividade, fazer mais com menos. Quando eu entrei no mercado da construção civil em 2011, era um engenheiro para cada obra. Hoje em dia não. Hoje em dia a construtora contrata um engenheiro para gerenciar 3 obras. Então você tem que ter esse diferencial de produtividade, né? Mas o que é transição do CAD ao BIM, que é o tema aqui do nosso evento? Bom, é quando você recebe todos os projetos da construtora em AutoCAD e você aplica um método de coordenação BIM para poder transformar esses projetos em 2D em uma construção virtual inteligente. Ou seja, você pega esse 2D e transforma aqui em um método de uma coordenação BIM, um modelo único, integrado com todas as disciplinas, nós chamamos isso de interoperabilidade BIM, onde o engenheiro da obra pode chegar aqui, abrir esse modelo e ter todas as informações para a execução da obra. Você consegue pegar todo o memorial descritivo e inserir essas informações no modelo. Então ele pode saber o traço do concreto, o tipo de porcelanato que vai ser utilizado, qual o tipo de pintura, certo? Se vai ser textura, se vai ser um revestimento argamassado, se vai ser um revestimento de reboco de gesso. Você consegue buscar tudo isso em um modelo inteligente. Mas detalhe, muitos profissionais dizem que fazem BIM, mas eles não conseguem colocar as informações no modelo. Porque o pessoal só foca na fase de projeto. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: você tem que ter a capacidade de conseguir pegar o projeto, pegar a obra e conectar os dois. Onde você vai
colocar todas as informações no projeto para o processo construtivo. E aí você extrair essas informações de forma automática para executar a obra. Fazer os quantitativos automáticos. Lembra que no projeto do AutoCAD, você recebe um projeto, aí tem lá, nota 1, cobrimento do concreto 4 centímetros. Nota 2, FCK 30 megapascal. Nota 3, não desescorar durante 28 dias. Nota 4, usar o transpasse máximo da armadura 40 centímetros. Então, essas notas são textos que ficam no AutoCAD. Você tem 50 pranchas de um projeto desse, tem que abrir de uma por uma. Em um projeto em BIM, não. Você já consegue abrir o projeto, já puxar essas informações, não precisa ficar procurando. E esse serviço que as construtoras hoje estão sedentas para contratar e não tem profissionais que prestam esse tipo de serviço, é fazer o quê? Pegar esses projetos, modelar, compatibilizar, fazer o orçamento e o planejamento em cima desse modelo. Ele é mais fácil você modelar, porque você já pega todos os projetos executivos prontos para poder modelar no Revit. É mais rápido, de 2 a 3 meses você consegue modelar um modelo desse completo. Isso eu estou falando você sozinho, uma única pessoa. Tem um faturamento muito bom, inclusive, por exemplo, você consegue aqui cobrar melhor do que o projeto sanitário por esse pacote. E não tem a mesma responsabilidade, porque você não vai lidar com dimensionamento, tá certo? Isso é a transição do CAD para o BIM. Tem menos responsabilidade. Então é um serviço que está despontando no mercado e que você consegue cobrar muito bem por ele. Bom, as obras públicas e particulares, nós temos um decreto que desde 2021, nas obras públicas, já solicita projetos em BIM, compatibilização, extração de quantitativos e documentação gráfica do projeto dentro do Revit. Em 2024, esse mesmo decreto já estipulou que orçamento e planejamento deve ser feito em BIM nas obras públicas. E isso, as obras particulares, elas também querem agregar, principalmente obras de grande porte, que tem que ter um diferencial, tem que economizar mais material, tem que ser executada mais rápida para poder dar retorno aos seus investidores. E aqui eu trago para vocês um estudo de caso da obra Skyview, da obra que é da construtora BTB Engenharia. Isso aqui é um condomínio com 17 casas de altíssimo padrão, em frente à Praia do Futuro. Cada residência dessa, veja que existe uma inclinação no terreno e cada residência aqui tinha 17 casas e uma área de lazer aqui em comum para todas do condomínio. Cada residência dessa tinha mais ou menos 250 metros quadrados. Com vista mar, por exemplo. O que é que nós fizemos aqui? Nós fizemos o que nós chamamos de projeto de as-built, que é o BIM 7D. O que é o projeto de as-built? A construtora tinha o projeto de arquitetura, estrutura, elétrica e hidráulica. Quando ela vendeu para cada proprietário, o proprietário pegou, contratou um arquiteto, e esse arquiteto ele mudou todo o interior do projeto, ele personalizou a casa, cada um fez de um jeito. Isso fez com que mudasse todas as instalações de cada casa modelo. Principalmente como é um investimento muito alto, eles não querem que fique a casa igual ao do vizinho, eles querem um diferencial. Então, depois da obra pronta, o que a gente fez? Nós fomos na obra, fizemos o levantamento de como foi feito na obra, realmente executado, e passamos para o computador. Então, esse levantamento aqui é conforme foi executado. É um serviço que nós chamamos de as-built. Na época, eu me sentei com a diretora da BTB Engenharia, ela disse, olha, esse aqui é o primeiro projeto que a gente vai implantar o BIM aqui na BTB, a gente quer fazer como estudo de caso, como um projeto piloto para implantar nas próximas obras. E aí nós fechamos esse serviço e nós fizemos ele em 4 meses, o tempo total de entrega. Nós modelamos no mínimo 4 disciplinas de cada casa. Isso dá umas 80 disciplinas, né? Porque se você arredondar 20 casas vezes 4 disciplinas cada uma, vai arredondar aí para você ter 80 projetos. Éder, e qual o detalhe específico desse projeto? O que foi feito nessa obra? Eles queriam que o cliente entrasse na casa, pegasse lá a área de serviço, colocasse o QR Code, pegava o celular, colocava no QR Code, ia ter acesso por meio de um aplicativo de realidade aumentada,
ele iria pelo celular olhar onde estariam passando todas as instalações nas paredes da casa. Por quê? Porque se ele for fazer uma reforma futuramente, ele sabe onde é que estão passando as instalações. E assim foi feito. Esse foi um estudo de caso piloto estudo de caso que eu chamo, gente, mas na verdade foi colocado em prática. Nós modelamos cada casa diferente. Aqui, gente, não é um projeto único. São 17 modelos diferentes de casa e a área comum. E nós conseguimos integrar todos eles de forma que ele fica 100% integrado, inclusive na inclinação e posição de implantação do terreno. Então, um serviço extremamente específico e de altíssimo nível. Nós modelamos todas as disciplinas em 4 meses. Quanto é que você cobraria por um projeto desse? Comenta aí para mim no chat. Comenta aí para mim ver se você está afiado e ver se você hoje, com seu conhecimento, você teria capacidade de fazer um projeto desse? Seja fechando para a construtora, ou seja, você trabalhando na própria construtora e você implantar lá dentro. Ou você está no seu escritório de engenharia e você quer fazer um serviço desse. Você já teria capacidade técnica suficiente? Comenta aí no chat para mim conhecer o nível de vocês e até ajudar a puxar aqui o ritmo da nossa aula. Bom, quais serviços você pode atuar com o BIM? Se você não assistiu nossas aulas, volta lá, entra no grupo e assiste. Na aula passada eu falei aqui no mínimo 10 serviços que você pode atuar com o BIM. Mas na aula de hoje nós vamos focar só em compatibilização. Quem domina esse item se torna referência. Por quê? Porque ele é um dos serviços mais desejados pelas construtoras, porque a compatibilização ele vai nos dar o quê? Economia do custo da obra. Porque cada interferência que você resolve antes de começar na obra, você está economizando no mínimo 5 vezes o que seria se fosse descoberto na fase de obra. Por quê? Porque se você descobrir a interferência na fase de obra, vai parar a equipe, vai ter que comprar material, vai ter que demolir, vai haver desperdício. Então, você mexe diretamente com o custo da obra. E se você, como engenheiro, tem uma capacidade técnica de economizar para a obra, pode ter certeza que você vai ser um profissional desejado no mercado. Quem que precisa dominar? Engenheiros projetistas, que trabalham com estrutura e instalações. Arquitetos têm por obrigação dominar, inclusive porque muitas vezes o arquiteto ele já fecha esse pacote de compatibilização. Gestores da obra e engenheiros de campo também, eles têm que ter essa capacidade, não quer dizer que ele que vai fazer 100% da compatibilização, mas ele tem que ter a capacidade de estar aqui no 12º pavimento tipo execução e ele abrir um projeto desse, olhar todo o projeto tridimensional e verificar ali se tem uma forma de ele economizar mais na obra, de executar essa obra de uma forma mais eficiente, entendeu? De comprar material e já deixar pronto para a execução de algumas etapas, porque ele entendeu ali que, de acordo com o fluxo de execução da obra, vai ser melhor ele adiantar o pedido de um determinado tipo de material. Então, tudo isso você pode trabalhar na fase da metodologia BIM, que é a coordenação BIM que eu estou querendo passar isso para vocês, tá bom? Éder, mas primeiro, antes da gente começar na prática a compatibilizar, o que é compatibilização de projetos em BIM? Existe uma confusão no mercado que confunde detecção de interferência com compatibilização de projetos. São duas coisas totalmente diferentes. São duas coisas totalmente diferentes. Então, Éder, eu já sei o que é. Comenta para mim aí. Comenta para mim a definição. O que é compatibilização de projetos e comenta para mim o que é detecção de interferência. Vamos ver se vocês estão afiados aí. Vamos ver se alguém no chat está sabendo. Certo? Eu vou adiantar aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto. O que é a detecção de interferência? A detecção de interferência é você encontrar o problema. Ou seja, aqui na tela para vocês tem um relatório e esse relatório eu consegui de forma automática, utilizando softwares BIM, identificar interferências. Que interferências são? Por exemplo, essa interferência 9. Eu identifiquei como uma interferência moderada de arquitetura versus as instalações, onde as prumadas de esgoto estão fora do shaft.
Nós identificamos isso aqui. Outra coisa que a gente pode ver é que eu tenho aqui uma instalação hidráulica que ela está passando por trás desse esgoto. Tem que analisar se está chocando. Isso no pavimento tipo 2. Outra incompatibilidade que nós podemos fazer nessa fase é uma sugestão de solução. A sugestão de solução: aumentar o shaft no projeto de arquitetura da cozinha do apartamento, para poder não ficar exposto às instalações. Isso é uma sugestão. Então, estou na fase de detecção de interferências. O Revit faz detecção de interferências? Faz. O Navisworks faz? Faz. Esse relatório automático, o Revit faz? Não faz. Esse relatório automático, o Navisworks faz? Faz. O Navisworks é um software poderosíssimo da tecnologia BIM, mas existe um detalhe. Raríssimos profissionais do mercado dominam o Navisworks. Quem é o profissional que você conhece que usa Navisworks? Pensa aí pra mim. Pensa um pouquinho. Se você conhecer, coloca aí no chat o nome do profissional que você conhece, que domina, que trabalha com você. Bom, eu vou arriscar que você não conhece, porque eu sei que no mercado poucos profissionais dominam. E o Navisworks, ele é uma ferramenta da própria Autodesk para coordenação de projetos. Veja que interessante, é uma ferramenta de coordenação de projetos. Então ela serve justamente para quê? Para compatibilizar projetos, para extrair quantitativo de forma automática e para simular a construção virtual da obra no computador. Bom, nós estamos na fase de compatibilização. Então o Navisworks ele faz esse relatório automático. O Revit não, porque ele é uma ferramenta específica para isso. Então nesse quesito eu tenho que saber compatibilizar com o Revit, porque é o software mais conhecido do mercado. Mas o Navisworks é melhor, então é um diferencial que eu teria. Então, a partir de hoje, coloca como meta aprender o Navisworks. Então, a detecção de interferência é você encontrar os problemas. O que é a compatibilização de projetos? É você resolver o problema. Ou seja, eu encontrei aqui que essas tubulações estão ultrapassando o shaft. Então, resolver é você passar isso para o projetista de instalações e passar isso para o projetista de arquitetura em uma reunião e conseguir chegar a um consenso quem vai resolver esse problema. Esse é o papel do coordenador BIM. O coordenador BIM vai fazer esse relatório e vai passar para frente as sugestões e a construtora, junto com os profissionais contratados para o projeto, eles vão definir qual a melhor situação. Por exemplo, nessa obra foi definido que essa prumada aqui, ela foi continuada para essa parede lateral, para que esse shaft não avançasse para a área de serviço. Então foi mudado isso. Só que quando você mudou isso, eu tinha aqui um medidor, uma caixa de distribuição de elétrica. Então essa caixa de distribuição de elétrica também teve que ser afastada. A gente só conseguiu ver isso porque tinha um modelo tridimensional. Porque se fosse no AutoCAD, teria deixado passar. Bom, então eu entendi que detecção de interferências é você encontrar o problema, e eu consigo fazer isso com o software BIM de forma automática. E compatibilização é a resolução do problema. Show! Compatibilização é a resolução do problema. O pessoal no mercado faz o contrário. Ele chama de compatibilizar e você encontrar os problemas. Bom, como é que é feito hoje em dia? Hoje em dia é feita a compatibilização manual. Por que você não deve fazer? Porque é uma compatibilização limitada. Visualmente, olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui parece o quê, ó? Parece um quadro artístico, né? Parece uma pintura. Veja que é tudo renderizado, tem sombra, a tubulação laranjinha. E essa outra aqui parece o quê? Certo? Parece que você pegou a pintura e jogou um balde em cima e você não consegue entender nada. Um balde de tinta, né? Porque você tem arquitetura, estrutura elétrica, hidráulica, esgoto, tudo sobreposto. Então a compatibilização manual, que é o método que a maioria dos profissionais fazem hoje em dia, é ultrapassado. Se você é engenheiro, formado, talvez tenha até especialização em alguma área, tem 5 anos de formado, e você sabe que existe uma tecnologia melhor no trabalho, para você fazer o seu trabalho. Uma tecnologia mais rápida, mais produtiva, mais veloz, mais eficiente.
e você utiliza uma metodologia antiga ainda, que não é tão boa, então você está ultrapassado. Entendeu? Por quê? É igual, por exemplo, carro com gasolina, né? Carro com gasolina, foi criada essa tecnologia muitos anos atrás, e aí, por pessoal que andava de carroça, você não vê mais carroça na rua hoje, né? A não ser que seja em uma cidade muito pequena, com produtores rurais. Atualmente você tem carros elétricos. Daqui a alguns anos, o carro com gasolina, ou ele vai ficar ultrapassado, ou só vai ter carro, né, com gasolina, pessoas que não têm condições de usar carro normal elétrico. Então a tendência é essa, né? Você tinha transportes. Eu tinha transporte só terrestre. Quando entrou o transporte aéreo, a tendência é, se você puder, você não vai atravessar 2.500 km de carro, se você pode atravessar 2.500 km, em vez de viajar 2 dias, viajar 3 horas no avião. Então você está trabalhando num método ultrapassado. Então você pode até não aterrissar isso na sua cabeça ainda, mas se você trabalha com AutoCAD, você já está ultrapassado. Você tem que entender que você trabalha numa tecnologia que tem coisa melhor já para você fazer. Como é feita essa compatibilização? Sobrepondo plantas 2D. Esse é o método que o pessoal faz na obra. Desvantagem: baixa detecção de interferência, porque você não consegue enxergar tudo. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Dá para encontrar algumas interferências? Dá. Mas como a visão não é tridimensional, não consegue fazer bem feito. Você vai deixar passar muita coisa. Muitos conflitos só vão ser descobertos na obra. Aí a obra para, aí a equipe para, aí tem que comprar material, aí tem demolição. Veja se você já não passou por uma dessas situações dia a dia. Comenta pra mim, você que está no chat, que está assistindo aí. Eu não tô achando gravado. Comenta aí, deixa um comentário. Comenta alguma situação que você passou em obra já, que teve um problema de interferência, que aconteceu um problema na obra, que teve que demolir, que teve que contratar outra pessoa para finalizar o serviço, que desperdiçou o material. Comenta para mim alguma coisa que você está lembrando que foi erro de projeto, que poderia ter sido visto lá na fase de compatibilização e atrapalhou sua obra. Comenta aí que eu vou destacar os melhores comentários. Bora lá. Geração manual de relatórios. Você pode fazer um relatório dessas interferências? Pode, mas é manual, dando print na tela. Imagina você ter 100 interferências, vai ter que dar 100 prints, clicar lá, escrever qual o pavimento, qual o pilar, qual a viga, qual a tubulação. É bem manual. E aí você, como engenheiro, você trabalha 8 horas por dia. Se você passa um dia todo fazendo um relatório desse, sendo que você poderia fazer em 2 horas, você perdeu 6 horas do seu dia. Você está no operacional, não vai conseguir no seu escritório de arquitetura, de engenharia, não vai conseguir produzir bem, porque você está perdendo tempo com tarefas repetitivas que poderiam ser feitas com uma tecnologia melhor. Aumento de erros em campo, improvisos e decisões corretivas em obras. Acontece muito você ter que tomar decisão na própria obra, aí o pessoal diz, vou nem mandar para o escritório lá não, que o pessoal vai passar 2 semanas para resolver, vamos resolver aqui na obra mesmo. Faz uma gambiarra, faz um enchimento, fica um dente ali dentro do quarto, da área de serviço, da cozinha, porque era para ser resolvido em projeto, não foi, ficou para a obra. Então, quais os riscos de você continuar trabalhando na metodologia antiga? Primeiro, vai descobrir interferência só na obra. Segundo, paralisa a obra. A equipe não entende os projetos em 2D, mal detalhado. Você vai se sentir um dinossauro. Por quê? Ultrapassado, trabalhando com métodos antigos, sendo que hoje a gente está até na era da inteligência artificial. E você fazendo aí projeto manual no AutoCAD, né? Opa, deixa eu tirar essa tela aqui. Espera aí, deixa eu... Pronto, ó, tirei a tela aqui que estava aparecendo, né? Aproveita aí, gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal.
Comenta o que você está achando da aula. Tá no ritmo bom? Tá conseguindo entender? A gente vai começar agora a parte prática da nossa aula, tá bom? Comenta o que você está achando aí da nossa imersão. Vamos avançar aqui, né? O que esses problemas aqui? Deixa eu ver se eu já falei tudo aqui pra gente poder avançar para a parte prática. Já falei tudo, né? Esses aqui eu já tinha comentado lá pra trás, né? Show de bola. Então, continuar fazendo as coisas da mesma forma que você já fazia não vai trazer evolução técnica e você vai continuar ainda tentando se tornar referência, mas fazendo sempre as mesmas coisas. Te convido a mudar a metodologia de trabalho. Te convido a trabalhar com a metodologia BIM, onde você vai ter diversas vantagens. Você pode fazer a detecção de interferências de forma automática entre os projetos, resolver isso já na fase de projeto sem precisar ir para a obra. Você pode visualizar os seus projetos de forma tridimensional. É mais fácil para o pessoal até da obra executar, porque ele vai ver em 3D todos os detalhes do projeto. Você pode automatizar os relatórios. Imagina você parar de fazer relatório. Engenheiro não gosta de fazer relatório. Engenheiro não gosta de parte técnica, de acompanhar a execução, de ver o concreto caindo lá, né? Mas não gosta de ficar fazendo serviço administrativo e relatório. Então, se você puder fazer automático, melhor. O legal, você tem rastreabilidade das revisões. Se você cria aqui, ó, um relatório desse com 30 interferências, show de bola. Eu vou vendo quais interferências foram resolvidas e vou dando checklist. Então, rastreabilidade. Você não esquece. As reuniões. Engenheiro também não gosta de reunião. Engenheiro não quer passar 3 horas numa reunião. Ele pode passar 3 horas lá no canteiro de obra, verificando se a armadura está sendo executada da forma correta, um cobrimento ok, fazendo pedido de material, adiantando uma parte da obra, analisando se foi executado todos os pilares conforme o projeto de estrutura, mas não gosta de passar 3 horas numa reunião. Então, com essa metodologia, você consegue ter reuniões mais objetivas, mais direto ao ponto, e zero retrabalho, resolver tudo na fase de projeto, o que é impossível no AutoCAD. Eu trabalho no AutoCAD, é impossível você não ter retrabalho, revisões intermináveis e erros de projeto, porque o AutoCAD só trabalha em linhas, não consegue colocar um método construtivo. Então a gente vai avançar agora no conteúdo prático. Eu vou utilizar o software Navisworks, certo? E eu quero lhe convidar, se você não se inscreveu, tá até o tema da live, da primeira live que a gente fez, né? O tema da live de hoje, na realidade, é compatibilização de projetos. Eu quero lhe convidar para participar da imersão transição do CAD ao BIM. Vai acontecer na segunda, na quarta e na sexta, sempre 8 horas da noite. Segunda 26, quarta 28 e sexta, dia 30. Uma imersão 100% gratuita, com material e certificado para quem assistir. E eu vou te mostrar o passo a passo para você se tornar especialista em coordenação BIM, do zero até edifícios de grande porte. Vamos começar a parte prática da aula de hoje, atuando aqui com Navisworks. O que é o Navisworks? É um software de coordenação BIM. Nós temos aqui duas funções, eu vou ficar variando entre o slide e o Navisworks para que você possa pegar o passo a passo, né? Não ficar tão rápido. É bem rápido, vou mostrar para vocês que é bem rápido. Então, quando você tem um método prático e passo a passo, você vai entender que é bem rápido você mudar de metodologia de trabalho e colher seus primeiros resultados. Então, você tem um comando dentro do Navisworks chamado append. Qual é a função desse comando? Eu consigo importar diversos projetos de uma vez. E eu consigo importar diversas extensões. Eu posso importar um projeto no Revit, eu posso importar um projeto em IFC, ou na extensão do próprio Navisworks, que é NWC, projeto de Inventor, de SketchUp, eu consigo abrir qualquer tipo de projeto no Navisworks, tá bom? Então vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui o Navisworks, ó. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesse comando append. Quando eu clico no comando append, ele vai abrir uma pasta. E nessa pasta, ó, deixa eu ver se eu acho aqui o material.
Nessa pasta, por exemplo, eu coloco aqui, eu quero abrir os projetos só que estão na versão IFC. O que é IFC? IFC é uma extensão de arquivo para projetos em BIM. Se você modelou no Revit, você pode exportar em IFC. Se modelou no TQS, pode exportar em IFC. Se modelou no KBuilder, pode exportar em IFC. Inclusive, esses três projetos, arquitetura, estrutura e instalações, foram modelados em 3 softwares BIM diferentes. Então, a gente seleciona, clica em abrir, depois de abrir, eles vão abrir aqui em conjunto. E eu vou usar uma ferramenta agora, que está no nosso slide, que é essa ferramenta aqui, ó, Selection Tree. Qual é a função do Selection Tree? Ela é uma árvore de projeto, certo? E depois eu vou esconder a arquitetura. Então, o Selection Tree é a árvore onde vão ficar aqui, ó, todos os projetos, arquitetura, estrutura e hidráulica. Ele fica azul quando você seleciona. Eu vou esconder a arquitetura para facilitar a visualização. E aqui eu vou fazer um teste de interferências entre o meu projeto estrutural e o projeto de instalações hidrossanitárias. Show de bola! Então, eu estou apresentando o slide para quê? Nem precisa, mas é para você ver que eu vou disponibilizar esse material para quem fizer o desafio, que é o quê? Posta um momento dessa aula, pega seu celular, seu Instagram, filma um momento, um trecho dessa aula, me marca aí no comentário, certo? Eu vou deixar o nosso Instagram aqui, ó, só para vocês verem, que é emanueleder.eng. Esse é o meu Instagram oficial. Esse HDN de projetos é o Instagram da minha empresa de projetos. Você vai marcar no seu story, @emanueleder.eng, vai aparecer a notificação para mim e eu vou te disponibilizar esse material gratuitamente. Esse material só disponível para alunos, mas para quem se inscreveu na imersão, certo? Para quem se inscreveu na imersão, tem que estar inscrito, eu vou dar esse passo a passo. Show de bola? Então, qual é o próximo passo, Éder? Depois de isolar a arquitetura? É criarmos um Clash Detective. O que é o Clash Detective? O Clash Detective é justamente um teste de interferência automático. Então você vem nesse comando aqui, ó, Clash Detective. É um teste de interferências automático. Você já ouviu falar nisso aí? Eu já ouvi falar. Clash Detection. Clash Detection, o pessoal fala. Isso veio do software Navisworks. Ele foi o primeiro software que veio com esse comando. Por exemplo, o KBuilder, o WebEd, tem essa função. Ctrl+C, Ctrl+V do Navisworks. Não estou dizendo que eles copiaram, mas estou dizendo que veio anos depois que o Navisworks lançou. Então, o Navisworks é o precursor. Beleza. O que é que eu vou fazer, Éder? Vou adicionar um novo teste. Esse novo teste eu vou fazer assim, ó. Estrutura versus hidrossanitário. Pronto. Aí aqui na seleção, na aba seleção, eu vou pegar estrutura versus hidrossanitário. Olha como é simples e objetivo. Olha como você consegue aprender rápido. Você vai clicar aqui, ó, Run Test, para ele avançar. Eu já descobri aqui, ó, diversas interferências. 540 interferências. Cada item desse é um choque entre hidráulica, esgoto e estrutura. Óbvio que tem algumas coisas que está só encostando, como essa. Não é interferência. Você considera uma interferência leve. Mas algumas interferências vão ser graves. Essas interferências graves você vai ter que resolver. Por exemplo, aqui, ó, tem uma tubulação entrando dentro do pilar. Aqui, ó. Então isso aí tem que ser resolvido. Eu não posso ter uma tubulação entrando no pilar quando for dar manutenção depois. Tá bom? Então show de bola, Ela. Entendi. Agora são muitas interferências. Como melhorar? Cria um teste específico. Olha aí, ó. Eu estou lhe ensinando uma metodologia. Agora você vai criar um teste específico. Estrutura do térreo versus HS do térreo. Agora eu vou pegar, ó, estrutura pavimento térreo
E o hidrossanitário, eu vou pegar aqui o primeiro pavimento. O primeiro pavimento do hidrossanitário, ele não chama de térreo, chama de primeiro pavimento. Então agora eu diminui de 540 para 100. Facilita agora eu analisar. Tem 100 interferências, existem 100 interferências automáticas, que foram descobertas aqui em segundos. Agora é só analisar o que é grave ou não. Eu quero ver como é que fica esse detalhe, me mostra de perto. Vou já mostrar. Eu vou fazer mais um teste. Mais específico ainda, ó, isso aqui é método. Eu sei que dá muito problema de pilares. Aí eu vou chamar aqui, ó, pilares térreo versus tubulações térreo. Show. Então eu vou pegar aqui, ó, o térreo, só pilares. Colunas. Hidráulica, eu vou procurar aqui. Se eu não achar, eu coloco o pavimento completo. Mas tem aqui, ó. IFC, segmento, eu acho que é isso aqui. Tubo, ó. Tubo rígido com ponta lisa. É isso aqui mesmo, ó. Pipe. Eu vou procurar. Reduziu de 102 para 6. Do que aí você está me ensinando? É método, ó. Produtividade, eficiência. Você vai ter que resolver isso aqui. Que pilar é esse? Que pilar é esse, ó? Quando você seleciona em propriedades, ele informa que é o pilar 22. Show de bola? Aqui eu já tenho que resolver. Não tem outra forma. Ou eu tiro o pilar do local, ou eu desvio essa tubulação. Sempre vai ser mais simples desviar a tubulação. Vamos para a próxima interferência. Do outro lado, mesma interferência, está espelhado. O que eu coloco aqui no meu relatório? Ó? Não, isso aqui já está revisado. Eu vou considerar só o Clash 1, que eu sei que é espelhado. Clash 2, outra tubulação aqui, ó. Passando metade no pilar, metade na viga. Que pilar é esse? 32. Vamos para a próxima. Outro aqui, ó, atravessando o pilar. Que pilar é esse? 31. Show de bola, Éder. Então você me mostrou como achar interferência de forma automática, de forma rápida e objetiva. Agora eu vou mostrar como você exportar esse relatório. Eu venho aqui em Report. Aqui são as opções. Eu quero colocar a data, quero colocar o tipo de material. Enfim, deixa tudo marcado. Eu quero, por exemplo, eu quero vir aqui, ó. Se você vier numa dessa que tem 100, você vem em resultados, aí você coloca, isso aqui é besteira, vou resolver, ó. Isso aqui é besteira, vou resolver. Isso aqui também tranquilo, vou resolver. Quando você vier em report, o que está resolvido você desmarca. Aí ele nem aparece no relatório. Ele está deixando o seu relatório mais automático ainda, tá certo? Mas beleza, vamos lá. Eu vou criar aqui HTML tabular. Essa é a melhor opção de exportação. Porque tanto eu posso abrir na web, quanto eu posso abrir em Excel. Aí eu vou exportar. Show de bola. Deixa eu procurar a página aqui da nossa imersão e vou salvar. Salvei. Ele vai exportar de uma forma muito rápida. Aí vou lá na pasta da imersão. Ele criou uma nova pasta. Veja que ele separou todas as imagens. Ó. Ele já deu um print na própria imagem. Eu não fiz isso, mas eu poderia ter colocado esse nome aqui, ó. Eu poderia ter colocado assim, ó. Clash 1 eu poderia colocar, tipo assim. Pilar 22 versus tubo de queda 1. Poderia ter feito isso em cada um desses. Aí o relatório já sai mais automatizado com esse nome, com essa nomenclatura. Tá bom? Então ele já traz as imagens, os prints. Você pode pegar esses prints, já está printado, você já joga no seu relatório padrão. E ele criou isso aqui, ó. Pilares vezes térreo tubulação. Abre com. Vou abrir aqui na internet. Olha esse relatório automático. Olha esse relatório. Autodesk Navisworks. Ele diz aqui os elementos. Diz os pilares. Ele já está dizendo quais são os pilares, filho. Automático. Só você mandar para a obra. Ah, tá em inglês. Beleza. Só dá uma melhoradinha. O que eu faço?
Eu tenho um relatório padrão e eu só pego esses prints e jogo no meu relatório padrão, ó. Relatório de compatibilização da obra. A gente fez, ó. Coloco toda a estruturação do meu relatório de compatibilização, os objetivos, a metodologia de trabalho, a lista mestra dos projetos atualizados e vou colocando as incompatibilidades, ó. Incompatibilidade 1 é leve, a 2 é leve. A incompatibilidade 1, eu peguei aquele print lá e já joguei aqui, ó. É leve. Eu já vi que era o pilar P9, eu só pego aqui Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Vezes o reservatório. Sugestão, mover o reservatório, porque essa tubulação, essa fundação já estava executada. Beleza. Aqui, ó, essa vala de filtração aqui, mesma coisa. Tá chocando com a fundação. Mover de local. Outras interferências. 3 tubos verticais chocando com a viga, um do lado do outro. Verificar com o calculista se precisa reforçar essa furação. Show de bola, vamos para a próxima. Aqui, ó, tubulação horizontal furando viga. Verificar com o calculista se já deixa o espaço para concretagem. Tubulação passando por pilar. Tudo isso aqui, ó, já veio lá do meu relatório automático. Eu só dei uma nova roupagem para apresentar a construtora com meus dados, né, com a minha logomarca. Isso aqui é o que gerou um grande problema na obra, teve que revisar isso aqui, ó, porque não tinha como fazer, teve que mudar o local aqui dessa casa de máquinas. Show de bola? Forro, olha o problema de forro, as tubulações aqui passando abaixo do forro. Só foi descoberto isso depois, teve que alterar a altura do forro no projeto de arquitetura, de todo o projeto de arquitetura. Por quê? Porque nós descobrimos aqui, imagina isso na fase de obra. Se você não tivesse feito isso aqui, ia descobrir na fase de obra que o forro vai ficar mais baixo e atrapalha até as vendas, né? Isso aqui, você já tem que deixar isso previsto. Show? No AutoCAD, olha no AutoCAD como seria, ó. No AutoCAD aqui, ó, você não consegue, tá 2D, você não consegue nem entender que interferência é. Mas aqui no 3D, visualmente, você já vê que tá se batendo com a janela. A caixinha aqui, ó, entendeu? Do ar-condicionado. Beleza? Aqui também no 2D, ó, você não consegue ver que aqui tem interferência. Ó. São plantas separadas, mas aqui você consegue ver que a caixinha do ar-condicionado tá batendo, ó. Com a elétrica. Show de bola? Gente, show de bola. Esse aqui é o relatóriozinho de compatibilização. Deixa eu ver aqui a sequência da nossa aula. Essa é a aula de hoje que a gente tinha aqui, ó, como compatibilizar projetos. Esse relatório de interferências, né? Eu deixo uma reflexão para você com esse relatório que eu apresentei. Você ainda compatibiliza no AutoCAD? Então talvez seja por isso que seus projetos dão tanto retrabalho, que demora tanto, que tem muita revisão. Porque ou você não conhecia essa metodologia que eu estou te ensinando do zero, você tinha ouvido falar, mas não conhecia o potencial dela, ou você está postergando. Mas, ano passado, 2025, você falou que 2026 você ia fazer diferente. Então agora a sua chance de fazer diferente. Mesmo sabendo que o que eu acabei de mostrar para vocês é melhor, é mais potente, vai te destacar no mercado, se você ainda quiser continuar no AutoCAD, já que todo mundo faz assim, é uma questão de diferenciação. Então você tem que o quê? Eu quero ser um profissional diferente, então vou fazer diferente. Eu quero ser referência, eu vou ter um diferencial. Eu vou fazer de uma forma mais tecnológica, mais eficiente, mais produtiva. Isso vai te diferenciar no mercado. Foi isso que fez com que eu tivesse aqui no meu escritório projetos todos os meses. No último ano a gente deu 100 propostas de projetos, certo? E grande parte das propostas a gente fechou pelo motivo que temos o diferencial em BIM. Trabalhamos com todas as disciplinas compatibilizadas. Tá bom? E para você se tornar referência, você tem que fazer diferente. Eu quero lhe convidar para se inscrever na nossa imersão. O link está aí no chat. Tem um link na descrição. Se você ficou com alguma dúvida nessa aula, comenta aí no chat. Ou eu vou respondendo por aqui, ou minha equipe vai escrever no chat a resposta para vocês. Mas não perde a imersão que vai começar na próxima semana. A imersão é lá onde você vai ter uma transformação de mentalidade, uma transformação de metodologia de trabalho, uma nova perspectiva para a sua carreira de engenharia.
essa metodologia que eu estou ensinando para você, você pode trabalhar de home office se desejar, ter mais liberdade geográfica, ter mais liberdade de tempo, você não é obrigado a estar no canteiro da obra sempre para você dar uma consultoria em BIM. Então, você vai entender todas as oportunidades que essa metodologia vai te proporcionar, certo? Se todo mundo faz nesse formato, ele pode até funcionar no dia a dia, você consegue resolver alguma coisa, mas lá na frente esse formato vai lhe cobrar o preço, que é você trabalhar horas e horas atividades repetitivas numa atividade única, depois ter que refazer. Isso vai te cansando mentalmente. E quando eu comecei a compatibilizar com o Revit, eu também tive certo trabalho. Eu tive uma determinada resistência, né? Existe uma curva de aprendizado. Não estou dizendo que você vai chegar aqui, estralar de dedos, vai ter uma mágica e aprender tudo de uma hora para outra. O que eu estou querendo te passar é que existe uma metodologia melhor e que existe um método para você aprender isso passo a passo, com material e com suporte, entendeu? Seguindo passo a passo, uma jornada que vai lhe levar do zero até trabalhar com edifícios de grande porte, tá bom? Então te convido a você fazer a transição do AutoCAD para o BIM e poder fazer seus serviços 10 vezes mais rápido. Vou finalizar aqui nossa reflexão com 3 motivos para você migrar do CAD para o BIM. O primeiro, necessidade constante na construção civil de atualização, de trabalhar com novas tecnologias, de não ficar para trás, certo? De parar de trabalhar com metodologias ultrapassadas e realmente colocar tecnologia nas suas obras, eficiência e produtividade. Ponto 2, melhorar o entendimento dos empreendimentos. Parar de trabalhar com 200 pranchas lá na obra, com papel aberto de um lado para o outro, papel A0. Você pega um projeto, depois você quer abrir outra prancha, porque não conseguiu identificar. Trabalha com projetos integrados, tá bom? Intercepta os problemas que vão acontecer na obra lá no futuro, porque você já está trabalhando na obra e analisando sempre o projeto com a obra toda pronta. E para você se tornar um melhor projetista, ou até gestor de obra, e até mesmo concorrer às melhores oportunidades em obras de grande porte, você deve focar em 2026 nessa nova metodologia. Se inscreve na imersão, clica no link que está no chat, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, entra no grupo VIP da imersão e faz o desafio, me marca lá no Instagram, eu vou liberar esse material para vocês 100% gratuito. Show de bola? Encontro vocês na próxima aula, vamos fazer amanhã uma aula de aquecimento, eu vou falar sobre levantamento de material e mão de obra com softwares BIM, trabalha de forma 100% automática. Isso vai te preparar para você chegar na nossa imersão no gás já, entendendo melhor a metodologia, e você vai entender do zero até edifícios de grande porte como se tornar especialista em BIM. Gostou da live? Comenta aí, me marca no Instagram e nós vamos nos encontrar na próxima aula. Tamo junto e vamos para cima.